Uma boa noite a todos. Sexta-feira, mais um Gotas de Luz. É com imensa alegria sempre que a gente se encontra aqui nesse horário tão especial. Boa noite, Gisele. É um horário tão especial em que muitas pessoas se reúnem nesse horário para fazer suas orações. É o horário do Ângelus. Por isso foi o motivo escolhido, porque eu acredito que quando a gente se reúne, mais pessoas se reúnem nesse horário, os nossos irmãos católicos têm o hábito de nesse horário rezar o terço, tem vários programas espíritas que são feitos nesse horário, como Gotas de Luz. Então assim a gente forma uma egrégora, né? E dessa forma, formando essa egrégora, todos, né, orando, meditando sobre uma passagem, sobre uma mensagem, a gente consegue elevar as vibrações do nosso planeta, né? Isso é muito importante. Pedro Paulo chegou. Boa noite, Dri, que bom que você está aqui. Deixa eu colocar o Pedro para dentro aqui. Enquanto o Pedro entra, a gente vai dando um recadinho. Eu gosto sempre de lembrar que as pessoas que quiserem... Boa noite, Pedro. Boa noite. Vira a câmera. Isso. Boa noite. Vamos só dar um recadinho aqui. Eu gosto sempre de lembrar, a gente gosta de lembrar para reforçar para as pessoas que chegam pela primeira vez, que todos os dias o Gotas de Luz, a gente se reúne nesse mesmo horário, às 18 horas, para a gente fazer ler uma mensagem em 15 minutinhos. Então, todos os dias nós estamos aqui. E como eu disse no princípio, esse horário é um horário que muitas pessoas no mundo inteiro se reúnem para fazer oração, e dessa forma a gente forma uma egrégora que a gente consegue elevar, né, as vibrações do planeta. E outra coisa, gente, a fraternidade, ela aceita doações, por exemplo. Se você tiver na sua casa roupa, utensílios, eletrodoméstico, o que você tiver que não tem mais utilidade para você, que você já vai doar, caso queira, entre em contato com a gente, chama aqui no direct que eu direciono para a pessoa, porque aquilo que não faz mais sentido para você, que não tem mais utilidade para você, vai fazer uma outra pessoa feliz. Então, caso você queira fazer doações, é só nos chamar aqui, tá bom? Pedro, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Cris. Boa noite a todos que estão nos ouvindo nesse instante. Então, Pedro, a palavra é toda sua. Fique à vontade para passar a sua mensagem para nós. Tá bom. Eu estou escutando muito pouco, quase nada, mas vocês devem estar me ouvindo bem. Eu já tentei, mas não consigo agora no ar consertar isso. Mas vamos lá. Nós estamos ouvindo. Boa noite a todos mais uma vez. Atendendo aí a pedidos da Cristina, eu vim trazer uma mensagem essa noite, mas antes de iniciar essa mensagem, eu gostaria de mais uma vez reforçar sobre o movimento amarelo do mês de setembro, que é um mês onde comemoramos a valorização da vida, né? Uma campanha contra o suicídio, seja ele de qualquer forma, e a gente tem esse alerta especial pedindo para que as pessoas estejam mais atentas, tenham um olhar mais apurado para observar as pessoas que nos rodeiam, sejam eles familiares ou não, porque essas pessoas apresentam alguns sintomas que nós podemos detectar quando elas passam por situações traumáticas, alguma coisa que elas não estão sabendo como resolver. Então, normalmente, elas se encontram mais caladas, com dificuldade de se expressar, cabeça baixa, falta de ânimo. Então, é muito importante
uma abordagem, tentando conversar com essas pessoas, tentando levar uma mensagem positiva. Se vocês não tiverem essa habilidade, que procure uma pessoa que tenha condições de ir até essa pessoa e conversar e passar uma orientação. É muito importante que a gente esteja atenta. E ainda reforçando sobre a questão do suicídio, que eu acho que é muito importante a gente falar, muitas das vezes eles têm o início dessa atitude extrema, às vezes oriunda de uma depressão, de uma ansiedade, e é preciso que a gente trabalhe muito essas duas doenças, que às vezes são relegadas como frescura, como falta do que fazer, e não é. São doenças que têm que ser tratadas com muito cuidado pela medicina dos homens, através de medicamentos, pela área de psicologia, psiquiatria em alguns casos, mas acima de tudo, a gente esteja atenta à doença espiritual. Porque essa doença, muitas vezes, ela se instala no espírito, ela traz uma baixa autoestima, a pessoa se encontra sem chão, sem saída, por falta de orientação, às vezes por falta de uma religião que sustente a sua fé, e ela se encontra, às vezes, numa situação sem saída. Então, ela acaba prostrando, e aí a doença realmente se instala no corpo físico. Então, é preciso que, paralelo ao tratamento material fornecido pelos homens, que seja feito um tratamento espiritual. Propriamente dito, o que seria a depressão e a ansiedade? A depressão, segundo a pesquisa que eu fiz aqui, é o estado de desencorajamento, de perda de interesse que sobrevém em alguns casos. Por exemplo, após perdas, fracasso, estresse físico e ou psíquico, no momento em que o indivíduo toma consciência do sofrimento ou da solidão que se encontra. Tá? E a ansiedade é um estado afetivo penoso, caracterizado pela expectativa de algum perigo que se releve indeterminado e impreciso, e diante do qual o indivíduo se julga indefeso, sem condições de resolver. Ou seja, se ele tem instruções suficientes para que ele se reconheça como um ser dotado de capacidade de resolver tudo aquilo que está ao seu alcance, ou seja, se ele é uma pessoa que tem o conhecimento doutrinário, se ele é uma pessoa de fé e que se reconhece como filho de Deus, criado à sua imagem e semelhança, ele encontra as saídas necessárias. É preciso que ele busque dentro dele o seu conhecimento e coloque a fé em ação. Então, não são frescuras, não são nada da cabeça de cada pessoa, isso são doenças que realmente se instalam no espírito. E é preciso que a gente esteja preparado. Qual de nós, vivendo num planeta de provas e expiações, estamos isentos de tribulações? Se já não passamos, quem disse que nós não passaremos daqui para diante? Então, é saber lidar com uma perda financeira, com a perda de uma pessoa amada, com uma situação em que você julga sem capacidade de resolver. Então, é muito importante que a gente se prepare para isso ao longo da nossa vida. Não viver o presente, não viver a vida achando que é só isso aqui, pois a vida não é só isso. Essas situações que nos acontecem no meio do caminho são fruto de escolhas nossas, dessa vida ou de vidas passadas. Mas, na maioria das vezes, é de escolhas erradas nessa vida, as quais nós optamos por passar por elas no nosso plano reencarnatório. Então, em função de termos lidado mal com alguma das nossas habilidades em vidas passadas, nós escolhemos passar por alguma coisa a título de nos fortalecermos ou de resgate. E então a gente tem que estar preparado, tem que estar se instruindo, estudando, procurando literatura, procurando boas palestras, como forma de nutrir força e conhecimento necessário para poder passar por essas situações. E eu acho muito importante, quando a gente exercita a caridade, de ouvir as pessoas, de estudar para poder instruir. Por quê? Eu não preciso diretamente passar por uma situação de tamanha dor se eu conseguir extrair conhecimento com a dor do próximo ao qual eu estive presente. Né? Eu não preciso sofrer tanto. Não que talvez essa dor não bata a minha porta, mas se eu assistir o meu irmão passar por aqui durante um ano e eu sei qual foi a forma que ele encontrou para se levantar de novo,
por que logo no início eu não posso tomar atitude e não sofrer tanto? Então, essa oportunidade que nós temos de estudar e compartilhar com as pessoas nos dá uma bagagem muito grande para que nós valorizemos tudo que nós temos no nosso dia a dia e para que nós saibamos resolver as nossas situações quando elas vierem e se vierem, por ter compartilhado com o próximo. Eu não preciso sofrer na carne tudo que ele sofreu. Né? Então, a gente aprender que, através do exercício da caridade, nós também estamos nos ajudando e nos instruindo. E algumas formas, além do conhecimento, do estudo doutrinário e da prática da caridade, que é o compartilhar com o outro a sua dor, nós estamos, além de praticar a caridade, o que nós estamos fazendo para o nosso bem maior é adquirir conhecimento. E eu queria trazer para vocês algumas situações que são benéficas para essa atitude que eu considero uma atitude correta. Leituras edificantes, palestras edificantes, você procurar se harmonizar consigo mesmo, tentando se manter equilibrado a maior parte do tempo, porque quando a gente está em equilíbrio, a gente está mais atento aos sinais que vêm para cada um de nós, nós estamos mais atentos às oportunidades que nos batem à porta. Tá? E é preciso a gente ser condizente com uma coisa. Nós, seres humanos, precisamos da fala para nos expressar. Mas a espiritualidade não precisa da fala propriamente dita. Nós plasmamos os nossos pensamentos, né, que é a idoplastia, e muitas vezes são desconexos com aquilo que nós fazemos ou falamos. Então, por exemplo, eu tenho toda a teoria de como praticar, de como resolver algumas situações, mas na realidade, na minha mente, eu ainda não pratico isso. Eu falo, mas não pratico. E esses irmãos desencarnados que se afinizam conosco em N situações, estão percebendo, através do meu pensamento, através da idoplastia, né, aquilo que eu sou na verdade. Né? Porque nem sempre aquilo que eu falo é aquilo que eu sou. Então, a gente tomar cuidado da nossa forma de pensamento, porque eles nos conhecem a fundo. E não é porque, na maioria das vezes, eles são menos evoluídos, que eles são burros. Né? Assim como tem as milícias no morro, que são extremamente organizadas e sabem agir, às vezes, em algumas situações até mais estruturadas que a polícia, no mundo dos espíritos desencarnados é a mesma coisa. Eles nos conhecem a fundo, sabem captar a nossa forma de pensamento e sabem a forma de nos tirar do nosso equilíbrio, de potencializar as nossas dores, de nos levar ao fundo do poço, se essa for a intenção deles. Então, que nós estejamos instruídos o suficiente para percebermos quando nós estamos sendo reféns, vítimas desses pensamentos. A gota de luz é um bálsamo, né? Nos traz conhecimento, nos traz o alento, ou a literatura das obras básicas da doutrina da mesma forma, as obras de André Luiz, mas eu queria trazer para vocês, eu acho que o grande remédio para a gente curar esse mal e procurar estar equilibrado na maioria dos momentos, que é o culto no lar. Eu acho que quando nós entendermos que a nossa família é uma grande célula dessa sociedade, e que ela tem que ser uma célula sadia para ela não adoecer todo o corpo, né, social, nós vamos estar contribuindo para que o nosso planeta faça a passagem para o mundo de regeneração o quanto antes. Às vezes a gente espera que os políticos, ou que a sociedade, ou que o nosso próximo se modifique para que as coisas comecem. Mas não é assim, gente. É dentro da minha casa. Eu conserto a minha casa, você conserta a sua casa, e assim as células positivas vão predominando sobre as células doentes e o corpo vai ficando mais são. Não, o corpo, sociedade vai ficando mais são. É isso que é a regeneração. Quando todos nós tivermos uma ideia mais evoluída, mais positiva, a regeneração acontece. Então, para que a minha família, para que a minha célula familiar seja mais sadia, é importantíssimo que a gente faça o culto no lar. Por quê? Porque cada um de nós temos o nosso guia espiritual, o nosso mentor, que é responsável por nos dar o suporte nas nossas decisões, no nosso planejamento reencarnatório.
mas sobre cada família, onde se agrupam seres afins que resolveram entre si fazer o resgate, existe um mentor da família. E quando nós estipulamos o culto no lar, nós estamos trazendo para aquele horário determinado, não somente o guia espiritual de cada membro da família, mas o tutor da célula da família. Então, assim, o que acontece? Eu trago uma proteção tão grande para minha casa, para o meu ambiente doméstico, a ponto de, quando eu venho de fora e adentro da minha casa, eu recupero a paz e o equilíbrio que eu preciso. E ao sair no dia seguinte para as nossas lutas do dia a dia, a gente sai fortalecido e reabastecido para suportar tudo aquilo que vai vir no nosso dia a dia. E como que acontece o culto no lar? Você vai determinar um dia na semana e uma determinada hora, aonde todos da casa, ou a maioria dos membros da casa, possam estar presentes. Seria bom se toda a família pudesse se juntar nesse momento. A gente faz muita coisa junta, né? A gente sai, diverte, viaja, mas a gente às vezes não reza junto. Eu acho que principalmente para quem tem crianças em casa, eu acho muito importante ensinar desde pequeno a não ter vergonha de rezar, a não ter vergonha de falar das coisas de Deus. E em família nós temos essa oportunidade, porque nós somos mais íntimos. Então a gente determina um dia, por exemplo, na minha casa é domingo, 7 horas. É um dia que, quando eu iniciei há anos atrás, meus filhos eram pequenos, e a gente tinha essa disponibilidade de estar em casa às 7 horas domingo. Então, às 7 horas, você coloca um copo de água sobre a mesa para cada um dos membros que estiverem presentes, para que seja fluidificada. Inicia-se com uma prece, pedindo aos nossos amigos espirituais que nos abençoe, que nos ilumine, que nos oriente. E a gente faz uso de um livro, que pode ser o Evangelho, o livro do Espírito, o livro dos Espíritos, ou a própria Bíblia, ou o Novo Testamento. Para quem tem criança em casa, tem uma Bíblia direcionada ao público infantil. Que a intenção não é somente ler, é ler e entender o que você está lendo. Então, fazer uma linguagem, uma leitura mais fácil para que a criança entenda. E é importante, mesmo que se leia meia página, parar, destrinchar aquilo dali, tentar entender o que o Cristo quis dizer naquela parábola, naquela parte. Então, vocês estarão estudando um trecho de um desses livros que eu citei. E após o término dessa leitura, a gente torna a fazer uma prece de agradecimento pela semana, pela saúde, fazendo os pedidos que no dia a dia a gente faz, e pedindo pela semana que se iniciará. E após essa prece, beber a água que com certeza vai estar fluidificada e direcionada a cada um dos membros da casa. Gente, isso é um remédio, vocês não têm ideia do efeito que isso faz. Assim, a ponto da gente encontrar uma coragem que há muita gente não reconhecia em cada um de nós. E cria um vínculo com esses irmãos que a gente não tem ideia, porque eles estão a nos dar o suporte, eles estão esperando que a gente dê a oportunidade deles estarem perto de nós. E a maior oportunidade é quando nós estamos orando, é quando nós estamos numa faixa vibratória que dê permissão para eles estarem junto conosco. Porque normalmente no dia a dia, com as atribulações, com os pensamentos que muitas vezes nós nos nutrimos, nós atraímos outro tipo de entidade para perto de nós. Muitas vezes ele não tem acesso para fazer a contraposição. Mas nesse momento que nós estamos rezando, que nós estamos orando, abre-se uma janela muito grande para que eles estejam conosco. Então, aí nesse momento existe o reequilíbrio, a bênção para cada um de nós, a bênção para o lar, e eles trazem tudo aquilo que nós precisamos. E na maioria das vezes, nos coloca no nosso íntimo qual é o nosso compromisso para com aquele que está ao nosso lado. Muitas vezes o pai que não tem uma condição, não tem um convívio muito bom com o filho problemático, de difícil relacionamento, às vezes naquele momento é intuído a forma como chegar até ele. Aquele filho que muitas vezes é resistente ao pai, e a gente sabe lá por que motivo, às vezes abranda o seu coração e se permite daqui a pouco ser abraçado. As coisas vão se encaixando, porque nós demos a abertura, nós fizemos a conexão. Então o culto no lar é um remédio fantástico para o equilíbrio da família. E a família estando equilibrada,
o lar estando equilibrado e nós estando instruídos, consequentemente, pensamentos infelizes não nos levarão a situações, muitas vezes, que levam a vir, de fato, chegar à morte. O suicídio, como eu disse, muitas vezes ele acontece de uma forma direta, mas quando entramos nesse estado depressivo, de ansiedade, nós perdemos a vontade de comer, nós perdemos a vontade, muitas vezes, de tomar banho, de fazer um exercício físico, de estudar, de levantar da cama. E nesses momentos nós estamos cometendo o suicídio involuntário, porque nós não estamos dando para o nosso corpo a energia necessária através da alimentação e do exercício físico, nós não estamos renovando as nossas células do corpo e da mente através da ingestão de alimentos e de estudo, ou seja, nós estamos desperdiçando fluido vital, fazendo com que as nossas energias cada vez mais se esvaiam, e aí fornecendo campo para que a espiritualidade fortaleça os nossos pensamentos. Não é que elas nos induzem, elas estão apenas potencializando uma coisa que já estava em nós, porque nós não cuidamos da alma. O mundo moderno preocupa-se muito com o materialismo e deixa o espiritual para quando aposentar, para quando tiver numa idade mais madura, com mais tempo. Mas qual de nós sabe o dia certo do sininho soar? Né? Então, vamos cuidar do nosso corpo físico, vamos cuidar do nosso corpo espiritual, vamos cuidar da nossa mente. Isso é um trabalho em conjunto e é diário. Não é em determinada fase da vida, é diário. A gente planta o nosso futuro encarnado e planta o nosso futuro no plano espiritual plantando hoje. Então, vamos modificar as nossas atitudes mentais, os nossos comportamentos, para que nós tenhamos a condição de habitar mundos felizes e para que nós estejamos amparados por esses irmãos que nos assistem. É preciso que nós forneçamos a eles o acesso a cada um de nós. E é somente através dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. Pedro, muito obrigada. E eu vou dar um spoilerzinho aqui. A gente está terminando o livro, né, o audiobook do Nosso Lar, que também é uma forma, né, Pedro, da gente se conectar. Eles estão todos aqui no Instagram e também no YouTube, porque aí fica numa playlist, talvez fique mais fácil. E na semana que vem a gente começa outro livro do André Luiz, que é o segundo livro, que é o Mensageiros. E o Pedro falando aqui de culto do Evangelho no Lar, no livro, no Mensageiros, um dos trabalhos que o André Luiz e a equipe vem fazer aqui na Crosta, ele visualiza uma luz e ele, quando visualiza aquele ponto de luz, muita luz, ele pergunta o que é. E o mentor, né, o instrutor dele diz, é um lar que está fazendo culto no lar. Então, é como se acendesse a luz, ilumina não só o nosso lar, como de todos os nossos vizinhos, e cria uma barreira magnética mesmo, que impede. Então, ele, como diz o Pedro aí, eles vêm, se reúnem, nos inspiram e fazem também a higienização do lar. Então, vai ser imperdível esse livro também, tá, gente? A gente vai começar agora o segundo. Faltam só mais 5 capítulos, né? 5 dias nós terminamos o Nosso Lar e começamos o Mensageiros. Querendo agradecer muito, Pedro, por essa mensagem maravilhosa. Pode falar, Pedro. Eu lembrei aqui só de uma frasezinha curta para terminar. Eu não sei agora de cabeça, é uma passagem bíblica, mas eu não sei aonde foi extraído. Mas eu lembro que o Paulo já nos contou esse caso. Como nós vivemos num mundo de provas e expiações, nós somos tentados o tempo todo por pensamentos negativos. Então diz que a águia pode fazer, ela pode voar sobre a nossa cabeça com esses pensamentos. A gente só não pode deixar ela fazer ninho. Né? Se a gente tem a instrução e o conhecimento, a gente sabe lidar com isso. Não pode deixar ela fazer ninho nos pensamentos. Exatamente, porque as tentações que estão dentro de nós ainda a gente vai ter, mas a gente não pode dar asa a elas. A gente tem que passar por isso. E é só através do estudo, das palestras, de tudo isso que você falou.
Nós te agradecemos, Pedro, mais uma vez, meu querido irmão, para Eu que quem não agradeço. sabe, é meu irmão. Agradecemos. E você vai voltar mais vezes, né? Porque o Gotas de Luz Só precisa. chamar. Aí eu te agradeço muito, tá? Gente, agradecemos a todos vocês, desejando um ótimo final de noite, um ótimo final de semana. Amanhã nós estamos aqui novamente nesse mesmo horário, tá bom? Um beijo no coração de todos e fiquemos com essa mensagem para a nossa reflexão. Um beijo, Boa tchau! noite.